E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Lucas, começamos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bom, no vídeo de hoje, desta vez, eu não vou fazer sobre as curiosidades sobre o Sonic. Desta vez, um personagem que vocês tanto conhecem, que é absolutamente, ele lançou um jogo do ano passado, ele absolutamente é o mais aterrorizante do próprio jogo de terror, que é onde que é onde é distraído por matemática e como também se você errar, ele vai ficar completamente bravo. Que um de vocês já conhece que esse cara aí era nada mais nada menos que é o Baldi. Baldi's Basic Education Elaine. Vou explicar. Baldi's Basic Education Elaine é um game que te busca para levar uma versão bizarra onde é muito perturbadora demais entre uma escola. E como também, como vocês já sabem, Baldi é simplesmente que vocês já sabem que ele só tem apenas um, um cabelinho só. Isso porque no tema Baldi, ele, para falar a verdade, ele se chama seu próprio nome. E mais em português, ele é conhecido também que ele é chamado de careca. Mas eu prefiro mesmo é chamá-lo de Baldi mesmo, já que Baldi é careca. E se vocês notarem muito bem, é que no jogo é que existem outros personagens que absolutamente são reformados, como por exemplo, outros personagens que nós tanto sabemos sobre de conhecer, é nada mais nada menos que é os personagens sobre do tema. Para falar a verdade, vocês já sabem que o valentão que toma suas coisas, uma meia que certamente está com inveja de você, um empurrãozinho que só está sendo amoroso por você, e como também um existe também um objeto que pode até te ajudar, como por exemplo um refrigerante que se você abrir ele, assim ele vai começar a sair absolutamente. Como também uma menina que pula a corda que absolutamente é a sua única amiga, o diretor constantemente te coloca de castigo por correr nos corredores, mas ignora completamente sobre o jogo do balde. Enfim, o jogo do balde foi só feito para te fazer sentir seguro, entende, pessoal? É que Baldi's Basic Education Elaine é um jogo de terror na mesma linha de games como Five Nights at Freddy, Bendy and the Cake Machine e Doki Doki Literature Club. No sentido que o jogo quer simplesmente assim, sob da própria transferência entre os leitores que criaram o próprio personagem. Agora, vai saber por que será que todos os jogos de terror têm nomes longos agora? O que aconteceria nos bons tempos, onde o jogo de terror pode apenas possuir uma palavra no nome? Como também existem outros jogos que absolutamente têm nomes longos, como por exemplo, eu já falei de Five Nights at Freddy, como também eu não tinha falado de sexta-feira, dia 13, por causa do Jason, e como também outros personagens, como também já foi declarado muito sobre o tema do balde. Enfim, o balde não foi criado no seu próprio jogo, em sim ele foi criado nos quadrinhos antigos por uma garota, que é uma menininha que criou o personagem, que é um tema de careca. Só que na história, o balde, na verdade, ele não era um professor. Não, 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 não. Ele não é um professor, não. Ele é, na verdade, um moço de família que eu vou explicar. Nos quadrinhos antigos, feitos pelo desenvolvedor, há vários aspectos com a vida de Baldi que nem foi mostrado no jogo. No fato de que ele é casado e possui um filho com Mika, ele absolutamente não sabia desenhar muito bem naquela época. Tanto a esposa quanto o filho de Baldi são iguaizinhos a ele, bem feios. Mas, como um de vocês já sabem, é que absolutamente assim. Um termo do negócio da descrição diz o seguinte, com a menininha dizendo: esses desenhos eu mesmo que fiz. Eu serei um desenhista, mas eu ainda não sei desenhar muito bem. E se você notará muito bem sobre os personagens que eu fiz, eles possuem os mesmos rostos. E mais uma coisa. E se você notará muito bem sobre o rosto, se você notará muito bem sobre a diferença mesmo, era o cabelo. Se você notará muito bem também sobre o Baldi, seu filho e sua esposa nas últimas faixas, você já vai entender que os três possuem as mesmas caras. E agora você já está entendendo o porquê. Bom, a história de Baldi é muito diferente e aterrorizante que eu vou ter que contar para vocês. Baldi era um garoto
adolescente que absolutamente ele teve seus próprios problemas sérios, as coisas do tipo. Mas daí então ele começou a ser perturbado por algumas pessoas que até então ele começou a sentir furioso. E como também o Baldi começa a fazer uns estudos de matemática e ele conseguiu aprender. Mas a única a matemática que ele mesmo que fez era aquela resposta impossível que você não consegue. E sabe qual que é a resposta impossível? Não existia uma resposta impossível, o dire... porque o criador do jogo diz que não existe uma resposta. Então, o Baldi ficou crescendo como um professor, e quando um jogador foi jogando Baldur's Basic Education e Learning, um jogo de terror, absolutamente o Baldi é simplesmente tão furioso próprio. E agora você já vai entender o porquê o Baldi ele está sempre sendo um aterrorizante. Isso porque quando você erra uma matemática, o Baldi fica mais bravo. Mas se você errar mais de 6 vezes, assim ele vai ficar mais bravo ainda e vai ser mais rápido que pudesse. Como também dá para entender que o tema do Baldi, para quem não sabem, é que ele se refere a careca, entende? Ele se refere a careca, isso porque Baldi é um careca. Isso porque aconteceu o seguinte, isso aconteceu quando o antigo quadrinho que o Baldi que ele nasceu. Então, acontece que o nome do quadrinho é chamado de Careca Careca Mais. Dá para entender? É um termo chamado Careca Careca a mais, entendeu? Mais, ok? Mas o nome do título é só Careca Careca a Mais. Isso porque acontece o seguinte, e se você notar muito bem, o Baldi ele é apenas distraído por matemática, mas devido às suas alterações, nos quadrinhos ele absolutamente distraído também com comida, porque se você entender muito bem sobre comida e como também com matemática, mas na verdade a matemática não foi aparecida nos quadrinhos, e sim com comida. E como o Baldi ele basicamente é distraído também com mais comida, com mais careca, então surge uma palavra, o careca, careca mais. Entendem? Então foi isso mesmo. Essa daí, gente, é a própria origem. E o Baldi, ele só absolutamente é o mais aterrorizante, isso porque ele tem até uns personagens que vocês tanto já sabem, que é o próprio Valentão, absolutamente. O Valentão que toma suas coisas, e como também, se você entender muito bem, é que o Valentão, ele se dá mal quando o diretor da coisa se estivesse percebendo que, de alguma forma, se você entender muito bem, o diretor percebe que você está sofrendo bullying, essas coisas do tipo, então o diretor vai ir tão rápido que até pode pegar o valentão. E uma menina que é absolutamente chamada de Playtime, em português é chamado Vamos Brincar. Vamos brincar então? Desculpa, gente, tossi. Então, o próprio título era constantemente assim. A menininha de pular corda, ela só basicamente te obriga a pular corda contra sua vontade. E como também ela é a mais chata de sempre. Mas o porém, ela só quer ser sua melhor amiga e brincar com você. Entendem? Então era isso mesmo. Essa era a própria experiência. E você notava também que a Playtime ela era a aluna de Baldi, porque ela tem uma origem muito triste, gente. Entende? É muito triste, muito. Então, absolutamente vocês também já sabem muito bem sobre a Meia. A Meia, como também, ela só está completamente com inveja de você. Isso porque quando você é novo por aqui da escola, então você já vai notar muito bem que a Meia percebe que você é um novo aluno e ela estava com inveja de você. Ou talvez deve estar com ciúme. E se ela estivesse encostando você, aí ela te teleporta você em algum lugar do tipo. E agora, tudo possível. Isso porque o jogo é mais aterrorizante do próprio universo. E como também eu vou fazer aqui uma parte 1 sobre o título do próximo vídeo. E se vocês tivessem gostado aqui do vídeo,
E como também, não se esqueça de deixar um gostei aqui no vídeo. E se vocês querem me mandar uma coisa pra cá, o link, se vocês querem me mandar pra cá, me mande nos comentários, ok? Então, tamo junto, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau.